Senhores, então nós temos o seguinte, a primeira vez aí, ó, tá? O colapso do Silicon Valley Bank mostra que o ativo mais seguro do mundo, ou o ativo favorito do mundo quando a gente foca em segurança, que é o tesouro direto, né? A compra de títulos de dívida pública americana, vem se mostrando frágil, né? Principalmente nos investidores que estão expostos aos títulos americanos em plataformas bancárias. Então, isso foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, né? O colapso do segundo maior banco que quebrou na história do mercado no mercado americano. Então, cara, quando a gente olha mais a fundo, né, na última crise bancária dos Estados Unidos, a causa, né, ela pode ser uma surpresa para qualquer um que ainda pensa que o crash aconteceu por conta do excesso de crédito futuro gerado pelos banqueiros para as pessoas que estavam hipotecando e comprando imóveis, né? Então, mas basicamente não foi somente isso, né? O que a gente viu foi uma quebradeira dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, tá? Então, agora após o Covid, né, nós tivemos uma grande expansão monetária que causou aquela corrida touro do Bitcoin, e a gente viu logo depois que a pandemia passou, na verdade, depois que o mundo normalizou a questão da pandemia, a gente viu que o Banco Central Americano ele começou a decidir por elevar as taxas num ritmo muito mais rápido do que visto em décadas, né? Que aconteceu lá só em 1980. Então saiu de uma taxa zero para uma taxa de 5%. E os preços dos títulos caíram violentamente, porque quando o preço do título cai, significa que o rendimento está alto, né? Isso motiva as pessoas, os investidores maiores, a venderem suas posições em ações e comprarem títulos, porque supostamente é um investimento mais seguro, digamos assim, tá? Então, esse é um dos problemas. O problema é que muita gente estava com um aporte maior do que 250 mil dólares aportados, principalmente nesses títulos que foram vendidos pelo banco, né, da Silicon Valley Bank, e todos os investidores que estavam expostos nos títulos de tesouro americano nesse banco especificamente, que estavam com aporte maior do que 250 mil dólares, porque eles têm tipo o fundo garantidor de crédito deles lá, né? Então o fundo garantidor de crédito deles, vários clientes que passavam de aportes de 250 mil dólares mais investidos em títulos americanos, acabaram não recebendo o vencimento ou toda a liquidez no momento do saque. Então, à medida que o mercado começou a ficar muito arriscado, as pessoas foram lá no banco e começaram a sacar violentamente, com medo de uma grande recessão, com medo de uma crise, muito por conta da elevação da taxa de juros, né? Então, basicamente, o banco, né, ele só poderia ter vendido as participações do Tesouro, bem como títulos hipotecários lastreados por agências governamentais com grandes perdas. Então o banco ele acabou perdendo muita grana, né, em poucos dias, e isso fez com que o segundo maior banco aí que quebrou nos Estados Unidos, né, não é o segundo maior banco dos Estados Unidos, é o segundo maior banco em tamanho, né, de capital que quebrou. Eu acho que o primeiro foi o Lehman Brothers lá em 2008, se eu não me engano, tá? Então, basicamente, nós temos o seguinte, com essa janela de tempo de empréstimo maior, a gente vê que o mercado ele tenta dar uma respirada, tenta fazer com que seja empurrado o problema para frente da falta de crédito, da falta e da ausência de crédito. Porém, pessoal, como não vai ter produtividade maior, porque as maiores empresas americanas estão numa onda de demissão em massa, a gente pode ver que se não tiver produtividade, se não tiver consumo, não tiver um aumento, não vai justificar, por exemplo, não vai justificar, por mais que tenha essa janela de crédito que eles abriram, dando vamos dizer assim, uma sobrevida para o mercado tradicional. Eu acredito que a insolvência, a falta de dinheiro no mercado vai
vai ser cobrada essa conta um pouco mais tarde, tá? Então a gente tem, basicamente, né, na situação aí, no risco, a gente está passando por um risco do tesouro, que seria aí essa demonstração de que os títulos hipotecários lastreados por agências governamentais, que vários bancos nos Estados Unidos detêm, também no futuro próximo podem ser obrigados a vender as suas participações, buscando o máximo de liquidez possível para conseguir vencer os saques que os clientes estão fazendo, né? Então, até que ponto, essa é meu questionamento, minha pergunta, até que ponto essa janela, essa abertura de janela de empréstimo interbancário que o Fed fez com seus bancos menores, até que ponto ele vai conseguir oferecer liquidez ou oferecer uma taxa de negociação que esses bancos insolventes consigam de fato pagar. Essa é a grande questão, tá? Então, o risco do tesouro é hoje um dos principais motivos pelos quais eu acredito que a queda vai vir forte depois e que depois vai ser iniciada a fase de depressão, tá? Provavelmente em abril, posso estar errado, posso estar enganado, mas eu acredito que vai ser em abril. E se não for abril, junho e julho. E foda-se, tá? Amanhã, pessoal, nós vamos ter no calendário econômico, né? Nós vamos ter, então, alguns dados muito importantes na quinta-feira, então dia 30 de março. Hoje também tem algumas coisas, né? Que as vendas pendentes, estoque de petróleo bruto, essas não causam tanta volatilidade. O que mais causa volatilidade é o PIB trimestral, tá? Então, pedidos iniciais por seguro-desemprego também. Esses dois aqui prometem fazer com que a quinta e sexta-feira, no fechamento do mês, a gente tenha uma volatilidade maior, um volume de negociação maior. E lembrando também, nós temos o vencimento dos contratos futuros da CME também, tá? Então a gente tem, se o PIB vir bem abaixo, tá? Vir bem abaixo de 2,7 amanhã, o mercado já pode desencadear uma nova onda de grande baixa, tá? Porque daí ele vai antecipar recessão. PIB abaixo do que o esperado, né? A projeção é 2,7, baseado aí nos dados econômicos, né? Inclusive, você tem dado em casa? Você tem dado em casa? Eu tenho dado. Ó, a gente tem 2,7% de projeção. Se vir abaixo 2,6, 2,5, 2,0 ou vir bem abaixo, a gente vai ter queda nos mercados, tá? Se vir acima ou se manter igual, o mercado vai continuar estável, andando de lado, completamente lateral e assim por diante. Pedidos iniciais por seguro-desemprego é a mesma coisa. Se ele vir acima, a gente vai ter um mercado um pouco mais a favor da contração econômica, um pouquinho de alta. Se vir muito abaixo, isso significa que o Fed talvez seja obrigado a aumentar a taxa de juros ainda mais na próxima reunião. Então, isso são apenas indicadores que podem trazer um pouco de início ou reversão de tendência a partir de abril, tá? Então, conforme eu expliquei para vocês, fechamento do primeiro trimestre, fechou em alta, mas agora para evoluir para um semestre de alta, teria que ter mais pontos aí positivos e eu não estou vendo agora ainda, neste momento, uma relação de baixo risco para entrar nos mercados de mais risco, tá? Fala, fofas, beleza? Ó, tô passando aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês sabem que eu venho falando já há bastante tempo que 2023 é o ano do plantio. E por isso eu decidi há um mês escrever e criar um e-book onde eu separei as 20 criptomoedas que eu acredito que podem te tornar milionário no próximo ciclo de alta, tá? Na próxima bull run. Se você fizer o tema de casa de plantar aos poucos para colher lá na frente, tal como a gente fez 45 milionários com a alta da Cardano lá em 2019 e que em 8 meses ali de 2020 para 2021 no bull market a gente viu a galera bater o primeiro milhão. Só que agora eu quero atingir um número maior de pessoas e por isso que eu vou deixar um link aqui na descrição do produto que eu acabo de lançar, um e-book das top 20 criptomoedas para você mudar de vida. Tamo junto!